Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, eu sou Camila Vieira. E eu sou Rosana Iris. Bom, e antes da gente começar o Feito por Elas, quero agradecer aqui as queridas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luiz, Isadora Oliveira Prata e o nosso madrinho Tiago Maia. E você sabe, né, pra fazer o podcast aqui chegar pra vocês, a gente tem diversos custos de produção, né, além da gente doar nossas horas de trabalho. Por isso a gente quer pedir pra você considerar apoiar o nosso trabalho, né, colaborar no nosso financiamento coletivo, no padrim.com e no catarse.me, ambos /feito por elas, né, e a gente tem categorias de vários valores, várias contrapartidas, tem newsletter, adesivo, sorteio, programa extra, e se não for possível, claro, você sempre ajuda a gente divulgando do podcast. É isso mesmo, ajuda a gente lá. Como vocês já devem ter percebido, eu e Rosana estamos aqui apresentando os programas, nós estamos sozinhas, sem a nossa querida Isabel Wittmann. No momento, ela deu uma pausa nas gravações, né, para se dedicar à escrita da tese de doutorado em antropologia na USP, que a gente sabe que é um processo que não é fácil, mas a gente quer aqui desejar boas energias para ela nesse momento e que ela também volte logo, porque todo mundo vai ficar com saudade, né? Com certeza. Pois é. E aí, enquanto isso, eu e Rosana vamos dividindo a condução do programa da melhor forma possível e esperamos não decepcionar vocês, ouvintes. Vamos junto, gente. Vai dar tudo certo. Vai ser ótimo. É isso. Então, o Feito por Elas de hoje é sobre o Pequena Mamãe, ou mais conhecido por seu título original, Petite Maman, que é o novo longa-metragem da nossa querida cineasta francesa Céline Sciamma. E aí, quem já acompanha o Feito por Elas sabe que nós amamos a Sciamma e ninguém pode falar mal dela, né? Tá proibido. Tá proibido falar mal da Sciamma e dos filmes da Sciamma. A gente já dedicou um programa inteiro sobre a filmografia dela, ainda em 2018, quando a gente falou sobre Os Lírios d'Água, o Tomboy e o Garotas. E aí, em 2020, a gente gravou um programa só sobre o Retrato de uma Jovem em Chamas, que até hoje é um dos longas com a melhor avaliação entre nós da equipe. A Jujuba tá aqui concordando comigo, ao fundo. É isso, 5 estrelas no Letterboxd. E agora a gente chega com Pequena Mamãe, que estreou na competição do 71º Festival de Cinema de Berlim, né? E venceu o prêmio de público no Festival de San Sebastián. O filme chegou aqui no Brasil no ano passado, dentro da programação do Festival do Rio, e agora está disponível em streaming pelo Amazon Prime Video. Mas antes de falar do filme, eu queria ouvir um pouco a Rosana sobre a filmografia da Sciamma, né? Até porque quando a gente gravou esses 2 programas no Feito por Elas anteriores, né? Sobre enfim, os filmes da Sciamma, a Rosana ainda não fazia parte da equipe, né? E eu fico muito curiosa de saber o que ela acha. Conta pra gente o que você já viu dela, qual o filme que você mais gosta. Eu gosto muito do trabalho da Sciamma. Não é só porque você proibiu a gente de falar um pouco. Eu gosto muito, e eu acho que, como boa parte das pessoas, eu conheci ela pelo Tomboy, né, que eu acho que foi o primeiro filme dela que ficou mais comentado, assim, pelo menos no meio de cinema independente, né, apareceu em várias listas de melhores do ano da época, pelo que eu lembro, e eu amei o filme. Depois, só que eu fui assistir o Lírios d'Água, né, que é o primeiro longa dela, também amo. E daí o Retrato Jovem em Chamas, assim, que foi todo um acontecimento na minha vida. Eu vi no cinema, assim, foi um dos últimos filmes que eu vi no cinema antes da pandemia, né, que foi no começo de 2000 não, foi 2019 ou 2020? Agora eu já não sei, gente, os anos, eles todos se misturaram, né, então... Início de 2020. Início de 2020, né, tá certo. Eu lembro que foi uma puta experiência, assim, de ver ele no cinema, né, porque ele é um filme muito impactante mesmo, visualmente, assim, daí toda aquela imersão facilita tudo, né. E, enfim, é o meu favorito também, é uma obra-prima, é um dos melhores filmes da década, da história do cinema. É maravilhoso. E agora eu assisti o Pequena Mamãe, né, que a gente vai comentar um pouco. Ai, que bom que você teve esse privilégio de ver no cinema. Eu não tive, assim, todos os filmes da Sciamma eu vi na televisão, assim, mas uma pena. Sim. Porque perde muito, né? Mas eu amo todos os filmes da Sciamma e eu tenho uma predileção particular pelo Garotas e também pelo Retrato de uma Jovem em Chamas, apesar de gostar muito dos outros
outros filmes. E é muito curioso que a Siamá começou a pensar sobre Pequena Mamãe ainda durante a escrita do roteiro do Retrato, que era um roteiro extremamente difícil, né? O processo do Retrato, ele foi muito difícil, era uma produção maior, ela precisou reescrever esse roteiro várias vezes. E aí, quando chegou a temporada de divulgação do Retrato, ela começou, de fato, a escrever o roteiro do Pequena Mamãe. Mas aí chegou a pandemia e ela deixou o projeto de lado. E aí, em junho de 2020, ela releu a primeira cena escrita no roteiro, que, aliás, é uma cena muito impactante, né? Que é justamente aquela sequência quando a Nelly, que é a protagonista, né, do filme, ela é uma criança e ela tá se despedindo de várias senhoras idosas, né? A gente não sabe muito bem que lugar é aquele, se é um hospital ou se é uma casa de repouso para idosos. Mas é dentro dessa situação que ela tá ali, no início do filme. E aí foi nessa releitura da cena que a Siamá percebeu que o filme era mais atual do que nunca, né? Porque era um momento em que as pessoas estavam se despedindo de outras que estavam morrendo por conta da pandemia, né? Ali em junho de 2020 foi muito crítico, né? Você também sente isso, Rosana, que o filme diz muito do nosso momento atual? Então, te falar que eu não tinha pensado dessa maneira até você dar esse contexto, né? Mas agora eu acho que faz todo sentido. Inclusive, acho que a própria produção do filme em si, né? A ambientação, que ele é basicamente feito em 2, 3 lugares, né? Com a maioria das cenas feitas numa mesma casa, né? Com o bosque em volta. E mesmo os atores, né? Que, se não me engano, são 5 só, né? E... enfim, é demais um filme feito na pandemia agora. Exatamente. E que ela falou que ela fez como se fosse um respiro mesmo, depois do processo do Retrato, né? E essa cena inicial, ela bateu muito forte pra mim, porque no início do ano, o meu avô faleceu, e ele já era muito idoso, ele já tinha uns 103 anos. Vivia acamado, e estava num momento de muita fragilidade. E na cena inicial do filme, a gente não chega a ver a avó da Nelly, né? A gente vê as outras senhoras ali, naquele lugar, mas a avó da Nelly a gente não consegue ver porque o quarto dela já está vazio quando ele aparece, né? Mas a gente acaba imaginando que ela também estava bastante idosa, né? Então é um filme que fala de perda, de luto, mas ao mesmo tempo ele também celebra a vida, né? E aí, só pra situar quem tá ouvindo, eu vou fazer aqui um breve resumo da história do Pequena Mamãe, né? A gente já começou assim, falando da cena inicial, sem falar da história do filme, né? Sou muito relapsa nisso, a Isabel consegue fazer isso melhor do que eu. Mas vamos lá, voltando, né? O filme, ele acompanha uma garotinha chamada Nelly, que acaba de perder a avó, e ela passa um tempo com a mãe dela, que é a Marion, e o pai, na antiga casa da avó, e tem esse objetivo de esvaziar a casa que fica no meio de uma floresta. E aí, quando a mãe vai embora, ela encontra uma outra menina, que por coincidência se chama também Marion, e aos poucos a gente vai descobrindo que essa menina, na verdade, é a mãe da Nelly em sua versão criança, o que isso é muito extraordinário dentro do filme, né? Ou seja, o filme ele tem esse tom de fábula, ao colocar a Nelly e a Marion, né, criança ali juntas, né, como crianças, e da mesma forma que a Nelly pode ter acesso ao momento do passado da sua mãe, né, o passado infantil da mãe, a Marion também tem acesso ao seu próprio futuro, ao ter o contato com a Nelly. E aí, o que você achou dessa surpresa do filme? Então, eu fiquei um pouco surpresa antes, na verdade, quando eu fui dar play no filme, porque daí eu vi escrito na Amazon que tava, tipo, acho que drama e fantasia, alguma outra coisa de fantasia, e eu fiquei, gente, como assim fantasia? Então eu fiquei esperando, vai acontecer alguma coisa bem extraordinária, assim, no filme, porque eu não li uma sinopse, assim, antes de assistir, né? A gente só abraça e vai, o filme novo da Siamá, vamos assistir. Então, eu achei um recurso bem interessante pra ela falar do que ela quer falar durante o filme, né? Como você disse, eu acho que ele é muito um filme de luto, mas na minha visão ele é muito um filme sobre a relação de mãe e filha também. E como você também, eu já passei por uma situação que é narrada no filme, que é, no caso de esvaziar a casa de alguém que já faleceu, que eu fiz isso com a minha avó materna. E não foi exatamente a minha experiência, porque eu fiz isso num dia só, então, mas imagino como seja quando você fica até dormindo lá, né? Ou quando aquela pessoa ainda tá naquele lugar, ao mesmo tempo que ela não tá, né? E eu achei bem interessante como eles usam isso pra trabalhar o luto, né? Aquela coisa do espaço vazio que a pessoa deixa mesmo, né? E, enfim, esse filme bateu muito pra mim, gente, muitos pontos.
me emocionei bastante, assim. Pois é, e aí eu falar sobre o filme durante o Festival de Berlim, na coletiva lá do Festival de Berlim, a Siamá explicou que o cinema é meio um conto de fadas e sempre uma máquina do tempo. E aí eu acho isso muito lindo, como um filme que se apresenta, a princípio, como realista, né, porque ele trabalha todo na chave do realismo, né, ali, na narrativa. Sim. E aí ele consegue virar essa chave pra fábula de uma forma muito simples, né, e sem mudar muito esse registro, né. Basta uma chuva forte ou um vento forte pra mostrar essa mudança de tom, né, do fantástico pro realismo, enfim, dentro da narrativa. E acaba sendo muito envolvente, porque é uma estratégia possível pra falar da celebração da vida, no fim das contas. Nossa, sim, e eu gostei muito de como ela resolveu isso, porque faz muito sentido dentro do estilo dela, né, que ela tem esse tom mais realista mesmo, a gente vê dos filmes anteriores, né, e é isso que você falou, não tem, sei lá, aquela fotografia embaçada, ou qualquer recurso visual mais estabelecido no cinema, assim, pra indicar o que tá rolando, né, ela confia que o espectador vai entender, né, e eu gosto como a Siamá costuma fazer isso, né, ela confia que as informações que ela tá passando pra gente sobre os personagens é suficiente, né, ela não super explica as coisas, ela não super mostra nada. Ela confia no que tá mostrando e no que você vai interpretar a partir disso, né? E é uma das coisas que eu gosto muito no cinema dela. Eu acho que, às vezes, esse tipo de característica, que pode ser lido muito como realista, também é lido como simples, né? Quando, na verdade, é uma coisa bem difícil de fazer, né? E de passar essa impressão, né? Sim, exatamente. E ela fala muito, nessa entrevista também, ela fala muito dessa relação de pacto com o espectador, né? A partir da, enfim, ela joga um elemento ali de fantasia, né? E ao mesmo tempo ela cria um pacto com o espectador, né? De uma forma muito, enfim, que é muito sofisticada, é difícil mesmo de fazer. Quando você cria ali o simples, mas ele é difícil, é uma construção ali que não é pra qualquer diretor, qualquer diretora, né? E aí, assim, além de abordar essa questão da perda e do luto, né, tem uma outra camada no filme que é muito interessante, que é lidar com o peso do que a gente herda dos nossos familiares, essa coisa da herança, né, o que passa de uma geração a outra. Primeiro porque a gente vê como é difícil lidar com as coisas que não desaparecem quando alguém da sua família morre, né, por exemplo, as roupas, os móveis da casa, a parede que não foi pintada, né, tem a questão da parede que é muito importante no filme, e aí lidar com todas essas coisas materiais que ficam, né, quando alguém morre, isso desencadeia muitas memórias e nem sempre a gente está disposto a recordar, né, a se lembrar disso, né, do nosso passado, a partir dessa relação material mesmo com as coisas. E aí tem uma cena que eu acho muito linda no filme, que é quando a Marion encontra uns cadernos escolares antigos dela, que a mãe guardou, né, e a Marion fala, né, pra filha dela, fala pra Nelly que ela ficaria muito deprimida se levasse tudo isso pra casa. Só que a Nelly, ela parece estar muito interessada por esse passado infantil da mãe, ela tem esse interesse, né, de saber como é que era a mãe ali criança, e aí às vezes, eu também, às vezes me pego pensando assim, como é que seria a minha mãe como criança, né, o que ela fazia, né, como é que ela pensava, será que ela seria minha amiga? E aí eu acho que o filme lida com essas questões, é muito bonito ver. E também tem uma outra questão que é muito complexa nesse filme, que é o fato da Marion herdar essa mesma doença da mãe, né, ou seja, a bengala ali, quando aparece, ela é um objeto muito significativo, né? Que é como se fosse uma extensão da avó da Nelly, né? E da própria doença dela. A Nelly até pede pra ficar com a bengala ali no início, mas pra Marion, né, é um objeto que tem um peso, porque a mãe dela sempre estava se despedindo todos os dias, né? Por causa da gravidade da doença. Então, era uma relação muito assim, né? A mãe, que na verdade é a avó, né, da Nelly, sempre se despedia todos os dias e a Nelly tinha que ficar se despedindo dela e naquele dia que ela morre, ela não tinha se despedido, né? Tem uma relação dessa dificuldade da despedida, né? E, enfim, aí a mãe da Marion já parece ser bem mais velha, né? Quando a Marion ainda é muito pequena, né? A gente vai notar isso, assim, ao longo do filme. E aí é um desafio imenso para uma filha ter uma mãe que já precisa de cuidados, né? Quando se ainda é muito jovem, quando essa filha é muito jovem. E aí você vê que é uma casa que é muito triste, né? Enfim, você vê essa melancolia dentro da casa por causa desse convívio pleno ali com o envelhecimento e com a doença, né? Ela ainda é muito criança para lidar com isso. E o vínculo que a Marion estabelece com a Nelly já é outro,
né? Porque a Marion teve a Nellie ainda muito jovem, né? Quando ela tinha ali uns 23 anos. Isso fica claro, assim, na narrativa do filme. Que eu acho que ela queria, assim, meio que romper esse ciclo, né? Talvez isso tenha acontecido pra fazer com que a filha dela não herdasse esse tipo de vínculo muito doloroso que ela tinha com a própria mãe, né? Que a Marion tinha com a mãe. Então eu fico pensando muito nisso. Esse peso das heranças, né? E o que a gente faz, assim, a gente desconstrói isso na nossa própria vida. Nossa, gente, esse filme é muito bonito, você falando agora, cara. Ele trata tantos temas, né, de maneira tão orgânica, né, tipo, parece que ele tá super expondo essas coisas pesadas, né, de murto e de morte e de velhice, né, tantas coisas que ele trabalha, mas como eu falei no começo, eu considero que ele é muito um filme de relação mãe e filha, assim, e foi o que mais me deixou presa, assim, no filme. Primeiro que é muito interessante você ver a dinâmica das duas, uma vez que não existe essa carga de autoridade da mãe, né, porque elas estão as duas sendo crianças naquele momento, e eu acho que é muito singelo como mostra as inseguranças dela, principalmente, né, da filha, né, porque ela sabe que aquela é a mãe dela pequena, em vários momentos no filme, assim, daí, por exemplo, tem uma cena que a Nellie tá contando pra Marion que ela tá sempre triste quando é adulta, que ela já revelou, né, pra Marion que ela é a mãe dela. E ela fala, você tá sempre triste como adulta. Daí a Marion fala, mas você não é culpada dessa tristeza. E daí a Nellie responde, sério? Gente, essa cena me matou. Nossa, assim, essa cena... porque é isso, né? Tem essa coisa desses traumas que a gente herda, né? E às vezes a gente não é culpado disso. Porque, enfim, nossas mães, nossas avós, elas levaram uma vida e às vezes elas carregam esses traumas pra gente, né? E na verdade, assim, ter esse tipo de reconhecimento que o filme proporciona, que é uma coisa única, que só o cinema traz, isso faz com que a gente se desfaça, né? E entenda exatamente que essa tristeza que a Marion tinha ali não tinha nada a ver, né? Não tinha nada a ver com a Nellie. Sim, e daí o conto, essas relações familiares danificam a gente, né, gente? Se vocês fazem terapia, você sabe que o homem nasce bom e a família que corrompe. E o quanto a percepção que a Nellie tá vendo da mãe dela em relação à doença, em relação à avó que morreu, em relação a muitas coisas, ela interpreta como, de certa maneira, culpa dela, né? Algumas coisas, né, claro. Mas eu acho muito interessante como o filme trata disso de uma maneira, que eu tô me repetindo aqui, mas de uma maneira singela. Então não tem uma puta dramaticidade em cima dessa cena, porque são duas crianças conversando. E eu acho muito interessante como ela faz isso também, porque muito filme sobre criança, eu acho que às vezes fica aquela coisa, é um roteiro feito por um adulto, parece dois adultos conversando. Só que não, aqui eu acho que a gente vê muito isso de ser duas crianças mesmo, mas vem um pouco dessa informação que a Nellie tem, de que ela ser a mãe dela, então ela tem uma relação um pouco diferente, mas eu acho que o filme desenvolve muito bem a partir disso, sabe? Eu acho que ele investiga muito bem essa dinâmica mãe e filha, de uma maneira, né, meio fantasiosa, o que me lembrou um pouco o Lady Bird, da Greta. Sim. É claro que é uma situação diferente e tal, mas eu acho que ela traz uma complexidade da relação mãe e filha que às vezes eu acho que não é tanto que você vê no cinema, sabe? O quão é difícil essa relação. E aqui eles estão, claro, num contexto de infância e tal, mas eu acho que ela é muito esperta em como ela vai trabalhar esse tema, sabe? Sim, sim. E aí você falou de ser um filme com crianças, que na verdade eu não acho que seja um filme para crianças. Nossa, não. Porque ele tem uma complexidade que, enfim, né? Mas assim, eu fiquei pensando um pouco sobre isso, né? Um filme com crianças. E eu não sei bem como é que foi a recepção crítica do filme lá fora, mas eu li muitas críticas aqui no Brasil que colocam o filme como mediano pelo fato de parecer um recuo na filmografia da Siamá, né? Após o grandioso Retrato de uma Jovem Chance. E aí são críticas que falam explicitamente que fazer um filme com crianças acaba sendo um retrocesso na filmografia dela. Eu não concordo com isso. Não concordo mesmo. E fico muito incomodada com esse tipo de crítica, porque eu acho que demonstra desprezo, né, por filmes com crianças ou sobre o universo infantil, e não é isso que faz com que um filme seja menor dentro de uma filmografia. Basta ver o Tomboy, né, da Siamá também, que pra mim é um dos melhores filmes realizados nos anos 2000, então eu acho que isso não é justificativa. Não sei o que você pensa, Rosana. Nossa, eu concordo demais, porque eu vi muita gente assistindo esse filme e classificando ele meio como fofo, sabe? Apenas isso, e eu falei, gente, não é possível, vocês não viram o mesmo filme que eu assisti, sabe? E por isso que eu fiz essa comparação também com Lady Bird, assim, que eu acho que é um filme que bateu diferente pra pessoas diferentes, sabe? Que é um filme que quando eu assisti, eu chorei copiosamente. E que foi o que aconteceu aqui em Pequena Mamãe, porque eu acho que é
é isso, assim, ele investiga muito essa relação mãe e filha, de uma maneira que a gente não vê tanto, e ele pega em pontos muito particulares, que eu acho que a não ser que você viveu uma relação mãe e filha, eu não sei o quanto você consegue enxergar, sabe? E eu acho que comparando com o retrato, como você falou, ele talvez não tenha essa exuberância visual que o retrato tem, né? Porque é o que faz sentido lá, né? O que é necessário pra construção visual daquele filme. Mas como você mesmo disse, é meio que um retorno às raízes de Tomboy, assim, né? E mesmo o Lírios d'Água, né? Que são 2 filmes sobre pessoas jovens, né? E eu também queria destacar aqui a atuação das atrizes, que eu vou tentar pronunciar aqui no meu francês, gente. Que é Joséphine Sanz e Gabrielle Sanz. Que não deve ser Sanz, né? Que fala, mas enfim. Além do óbvio direção de atores que a Siamá teve com elas, né? Porque eu acho muito que elas são muito incríveis e elas carregam muito o filme, né? Uma vez que o filme depende muito delas pra funcionar. E como eu já comentei, né? Isso eu gosto que elas se comportam como crianças, mesmo quando tem esses diálogos mais pesados pra gente adulto que se reconhece, né? Inclusive tem uma cena que a mãe da Nelly adulta mesmo, fala pra ela, tipo, você sempre faz perguntas antes de dormir. Faz esse tipo de pergunta antes de dormir. E ela responde, é quando eu te vejo. Muito bonito. Que já dita tanto. É muito criança lá de responder assim, mas já dita tanto da relação delas, né? Porque, tipo, é óbvio, ela não tá reclamando da ausência da mãe dela, mas ela fala, eu te vejo a hora que eu vou dormir, entendeu? Por isso que eu tô fazendo a pergunta agora. Enfim, gente, é um filme muito lindo, se não ficou claro. Veja, né? Veja o filme, que é muito bom. E aí, se eu não me engano, o filme só tem uma música, que é justamente, né, nomeada como a música do futuro. E eu já queria demais que aquela música tocasse em loop de tão boa que ela é. Quando ela aparece naquela cena, que eu não vou dizer, assistam o filme. Mas é muito marcante, spoilers, né? As letras da música, inclusive, foram compostas pela própria Céline Sciamma. E a interpretação é do coral Maîtrise Notre Dame de Paris. Então, assim, realmente a música foi feita pro filme, né? Não, porque ele encaixa demais. Se ali, encaixa. Não teria como ser de outra maneira. Tinha que ser aquela música e só aquela música em looping. Apenas aquela, sim. E aí, pra encerrar, é isso, né? Eu acho que o Pequena Mamãe é, sim, um filme com crianças, que acaba sendo um grande filme, com muitas nuances e complexidades sobre morte e vida, como a gente já falou antes, mas também é sobre mães e filhas, e como, pela mágica do cinema, é possível também a gente imaginar uma relação mais direta e sem essa carga de autoridade, como a Rosana falou, né? Que sem essa relação de hierarquia, porque ele coloca mãe e filha com a mesma idade e convivendo como se fossem irmãs ali, né? Inclusive, as 2 atrizes, a Joséphine e a Gabrielle, também acho que estão surpreendentes no filme. Elas são irmãs e elas são gêmeas, né? O que faz com que essa relação mais horizontal aconteça de uma forma muito especial nesse filme. Então, eu recomendo demais que vocês assistam esse filme. É isso, gente. Aqui nessa casa a gente defende Céline Sciamma em todos os momentos. Exatamente. Siga as redes sociais do Feito por Elas, no Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd. Avalie a gente no Apple Podcast ou no aplicativo que você usa. Os links e as referências, como sempre, vão estar listados aqui no post. E além do site e do feed, os programas também estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativo de podcast e também no YouTube. E entrem no nosso grupo do Telegram, que é conhecido mundialmente como o melhor lugar da internet. É isso, envie os seus comentários pelo nosso e-mail, contato@feitoporelas.com.br ou pelo nosso site, feitoporelas.com.br. E o nosso próximo programa vai ser sobre a série Pachinko, que está disponível na Apple TV. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa. Valeu, gente. Tchau, tchau. A pesquisa, a pauta e o roteiro são de Camila Vieira e Rosana Iris. A produção é da Isabel Wittmann. A edição é de Domênica Mendes. A arte da capa é de Isabel Wittmann. A vinheta de abertura é composta pelo Felipe Aires. E a locução da vinheta é da Débora Garcia. Encerrou. Aquela musiquinha final.